galera, beleza? Eu tô aqui com uma. Nossa, eu vou falar a verdade, eu me sinto honrado por ter feito esse convite e com uma pessoa que eu tenho uma admiração enorme pelo trabalho que ela faz, pelo inclusive. A gente sabe muito bem que é do meio musical e é uma das mais requisitadas do mercado. Com vocês e com a palavra, Cidália Castro. Oi, gente. Tudo bom? Bem, graças. Bom, eu confesso, eu fico. A gente já se conheceu no evento que teve alguns meses atrás, que é relacionado à Sim, dublagem musical, né, lá da Unidub. Você deve sim. até, inclusive, dar aula sobre esse assunto. Bom, antes de mais nada, eu acho legal você contar um pouquinho como que você começou no meio profissional da dublagem, no meio musical, que isso tá tudo aglobado, né? Tudo inclinado. Aham. Olha, tanta coisa que já passei nessa vida, 25, quase 26 anos de carreira no geral, né? Então, música sempre fez parte da minha vida, né? A minha família toda por parte de mãe, é de artista. Tenho tia cantora profissional até hoje, já está com 40 anos de carreira já. E minha mãe já foi cantora profissional e parou para casar e me criar e tal. E meu avô era trompetista e minha avó era cantora. Então não tinha para onde correr. 3 anos de idade tem gravação minha cantando com esse Tom Jobim. É muito louco. Aí, depois eu fui. Quando deu lá para os meus 12 anos, assim, eu falei, cara, não tem jeito, eu preciso trabalhar com isso, senão vou pirar. Aí eu prometi, pelo menos, completar a escola e depois partir para a vida. E meu pai queria que eu fosse advogada. Eu falei, isso tá bom, eu vou. Uhum. Aí quando acabou a escola, eu falei, tá. Aí eu fui participar de um festival, conhecia um pessoal que tinha, o pai era ex-produtor da EMI, tinha estúdio, aí eu formei a banda com o filho do estúdio, o filho do dono do estúdio e a galera, né? Nesse festival cantei música de Mariah Carey, uma loucura, assim. Acabou que não aconteceu nada, mas pelo menos aí lançamos um disco em 94. Foi para a novela da Globo, né? A História de Amor, na trilha sonora. E dali em diante, depois a gente fez o grupo muito cedo por causa de alguns conflitos assim, artísticos, né, de visão artística. E aí eu parti para a vida, né? Eu fui convidada para ser vocalista de apoio do Flávio Venturini. Aí fiquei 2 anos com o Flávio Venturini, aí eu fui pro Alceu Valença, depois do Alceu Valença eu fui para o Tim Maia, trabalhei com o Tim Maia. Aí, nisso, eu passei também por muitos estúdios, né? Muitos estúdios de música mesmo. Eu fiz cerca de 40 discos só de vocal de apoio para um monte de artistas, desde Xuxa até Milton Nascimento e Gil. Aí, assim, teve Cidade Negra também, que eu excursionei com eles. E aí eu fazia um show solo, né? Alguns shows com algumas pessoas. A partir disso eu fui para o teatro musical, fiz teste, passei, fui fazendo. E por causa do teatro musical eu vim para São Paulo, que eu era do Rio, né? Eu sou do Rio. Eu vim em 2005 para São Paulo e lá no Fantasma da Ópera, que é o musical que eu vim fazer, eu conheci o Beto Rocha, né? Roberto Rocha, super dublador, maravilhoso. E ele me apresentou lá na TV Grupo. E aí eu comecei dublando lá, aqui em São Paulo, né? Porque lá no Rio eu estava fazendo musical e uma colega minha me indicou para entrar fazer teste lá na Delarte, né, de dublagem. E a primeira coisa que eu fiz teste foi o quê? Foi as visões da Raven. Aí eu fiz a abertura das visões da Raven e fui ficando, fui fazendo as coisas lá. Fiz as coisas do Eu Patrulho as Crianças e tal. Depois eu fui intercalando, até 2004 eu fui intercalando as dublagens lá. Depois parou tudo, absolutamente tudo. Tipo, Visões da Raven acabou, não sei o que lá acabou. Foi acabando tudo. Acabou toda a parte de vocal e tal. Aí eu falei, vou para São Paulo. Eu tinha o maior medo de ir para São Paulo, hoje eu não saio de São Paulo de jeito nenhum, eu amo São Paulo.
E aí, com essa coisa de eu ter entrado na TV Group, eu fui gravando algumas coisas, cantando e tal, e dublando, porque eu comecei numa série da Disney chamada Doodlebox, que eu dublava uma personagem chamada Ness, depois virou Jess, teve a substituição de atriz e eu continuei dublando. Aí foi com o Marcelinho Campos, eu cantava junto e tal. E aí, quando eu estava falando algumas coisas de música com o meu amigo Fred Silveira, que é dos musicais também, e era diretor musical lá na TV Group, a gente estava falando em termos de música, falando de acorde, falando um monte de coisa. E aí a Maria Inês, que é gerente geral lá da TV Group, ela viu que a gente estava tão assim, aí ela falou, vem cá, você já fez, já se interessou em fazer direção musical? Eu falei, gente, não, nunca pensei em estar numa posição dessa. Ela, vamos experimentar? Eu te ensino tudo que precisar ensinar de você fazer dentro do estúdio e tal, e depois você caminha com as suas pernas, você faz seu esquema. Eu falei, tá bom. E aí, a partir da ajuda dela, tô há, sei lá, acho que 11 anos fazendo direção musical. Melhor coisa, me encontrei. Não quero mais nada na vida. Melhor coisa da vida. E eu dublo, assim, intercalando com a direção musical. Eu tentei dar uma resumida, é muita coisa. Eu percebi, é muita história, né? Muitas questões que a gente acompanha. Eu particularmente, acompanhei muitos trabalhos seus, desde Irmão Urso, que você fez aquela música Legal. maravilhosa, pelas músicas ancestrais, nossa. Porque fazer Foi essas muito maravilhoso. canções, trazer, na verdade, interpretar essas canções é uma grande responsabilidade. A gente sabe, Disney tem muitas histórias boas, tem muitas questões que eles tratam, e principalmente você contou coisas interessantes, né? Que, por exemplo, como você intercalar a dublagem musical com a dublagem propriamente dita. É um berço que na qual a gente sabe, não é fácil. E, Não, e eu brinquei não uma mesmo. vez em uma recente entrevista que o dublador, na verdade, tem que ser tipo uma diva. Eu uso muito essa palavra. Uma palavra diva. Meio que conhecer um pouco de cada coisa, né? E agora tá vindo uma tendência de entrar dubladores cantores. Gostaria que você comentasse como que este braço da dublagem está sendo tratado, né? Como que está surgindo essas novidades, né? Ó, tá sendo assim, tá tendo muita demanda de música agora, como nunca. Eu nunca vi tanta coisa assim, porque tinha essa coisa da Disney lá no Rio, e aí tinha muitos filmes, etc. Mas não tanto em série. Agora as séries todas têm muitos números musicais e tal. E aí a Disney mudou a regra. Tipo, antes você fazia a combinação de vozes, né? O que a gente chama de match de voz. E aí era uma pessoa cantando e outra dublando. A gente tentava fazer de uma forma que ficasse muito parecido e tal, mas de qualquer maneira sempre tem uma diferençazinha. Aí a Disney falou, agora quem dublar canta, quem cantar dubla. Não tem mais jeito, a não ser que seja uma coisa muito específica, tipo, teve uma. Eu vou tentar lembrar depois o nome da dubladora, que ela falou, cara, eu não canto de jeito nenhum. E assim, ela já tinha o papel fixo, não podia substituir e ela é maravilhosa. Então, ela é lá do Rio. Aí, acho que é a Silvia Goiabeira, acho que foi ela mesmo. Ela, cara, eu não canto, não canto, não sei o quê. E a gente, cara, não dá para substituir ela, que ela é maravilhosa, né? Aí a gente colocou a Janaína Bianchi, que fez a abertura do Pokémon, para cantar por ela. E ficou, a voz casou de um jeito, foi lá na Helena de Ávalo. E aí algumas boas surpresas assim a gente consegue, mas de uma forma geral está sendo legal porque está abrindo esse caminho tanto para os dubladores conseguirem cantar, mesmo os que não têm tanta experiência. Eu, como dei aula de canto por muito tempo, eu consigo conduzir o pessoal no estúdio e tal, e tiro deles uma performance legal. E também a gente tem a pós-produção que ajuda também. E aí os cantores também estão tendo chance de, os que têm DRT, né, porque você tem que ter DRT para dublar, eles estão tendo essa chance de dublar. Você vê assim, tem alguns que. Porque assim, a dublagem é um negócio que muita gente acha, é só ler.
Ler todo mundo lê, não é? É interpretação, é sincronia, labial e um monte de coisa. E a interpretação é tipo o cerne da questão. Se você não sabe interpretar bem, você pode cantar a coisa mais linda do mundo. Você mata o papel. Né? E você mata a música também. Então, fica essa questão, muita gente fica, sabe, é complicada, é bem complicada essa questão, porque tem coisas que dão muito, muito, muito certo e tem coisas que dão bastante errado, né? Mas aí não tem muito o que fazer, assim. Até que tem dado super bem, assim, tipo, tem tido muitas críticas, tem tido muitos êxitos. Aí fica. Também é muito controverso esse assunto, né? Porque tem muita gente que ama e tem muita gente que odeia. É bem dividido, assim. E a gente vai fazendo o trabalho do jeito que dá, né? O melhor profissionalismo possível, sempre cuidando de tudo, com muito cuidado, com muito esmero, mas às vezes acontece de ter alguns erros no meio do caminho, assim, a gente tenta. Isso que é curioso, né? Eu acompanho há muitos anos a dublagem musical e é uma coisa que me interessa pra caramba. Porque quando a gente vê um artista, na verdade, vê um dublador assumindo este papel, e outrora, um cantor assumindo o papel inverso, dá um nó na cabeça, né? Um mix de sensações que a gente sabe muito bem que tem talentos aí, estão aparecendo, por exemplo, teve uma menina, acho que foi na Bela e a Fera, que fez a Bela, que antigamente era a Luísa Palomanes que dublava, depois veio a. Acho que eu não, esqueci o nome dela, mas sei que é uma coisa Júlia, não lembro o nome de cabeça dessa menina. A Juliana Luz. Isso, que ela começou no musical e ganhou um grande destaque. Também Frozen, com a Tarim Spillman, que é uma. Posso falar com todas as letras, é uma. Vou soletrar. Puta. Grande artista, que a gente vê como que não é fácil. Principalmente a questão da prosódia, da métrica. São termos técnicos que a gente usa no musical, que para o público entender. Por exemplo, os versos, pensar como que a música deve soar dentro da melodia, que é uma coisa mega complicada. Principalmente adaptar do inglês ou adaptar do espanhol, de um outro idioma, para o nosso atual, que você até comentou sobre esse assunto interessante, sobre isso. No particular, claro. Que a gente sabe, não é fácil você pensar, você ver do inglês e ter que colocar alguma coisa que rime ou uma coisa que soe mais próximo possível da melodia. Que acho que é até legal comentar sobre isso. Isso é uma coisa bastante complicada muitas das vezes, né? Porque, você vê, o português ele é uma língua muito rica, mas é uma língua cheia de vocábulos gigantescos, coisas muito abertas e tal, e o inglês, por exemplo, ele é muito dinâmico. O espanhol ainda aproxima um pouco, apesar dos falsos cognatos e essas coisas, né? Mas o espanhol, pelo menos, às vezes encaixa um pouco melhor em algumas coisas. O desafio do inglês é assim, porque às vezes você tem que resumir uma mensagem em português porque não vai caber. E outra coisa é que alguns estúdios, alguns clientes dão até carta de estilo para nós, para a gente poder rimar nos mesmos lugares que o original e usar expressões parecidas, não usar determinadas palavras. E aí ainda tem uma coisa dependendo da faixa etária, você não pode usar gírias, você não pode usar muita coisa tipo tá ao invés de estar, pra ao invés de para. Tem umas coisas que complicam, assim, sabe? E, então, é altamente desafiador e é estimulante. Você aprende um monte de coisa no meio do caminho, você fica esperto pra caramba. Mas e cada diretor musical tem seu método, né? Porque alguns pensam muito mais no labial do que simplesmente nas regras. Tem que, não, eu gosto de tentar equilibrar o máximo que dá, só que às vezes o cliente pede para mudar. Tipo, eu vi isso em alguns, vários trabalhos, que apesar da gente ter feito coisas cuidando muito, o cliente chegava e mudava coisa, não, porque tem que bater mais com o labial. Não, mas a frase vai ficar sem sentido, não, mas tem que bater essa boca porque está no
no close e vai ficar horrível se não bater o labial. Cara, mas se essa pessoa disser isso, acho que vai destoar. Vamos ter que achar um jeito, vamos ter que achar um jeito, pá. Aí fica uma letra, às vezes, um pouco sem sentido para bater com a boca. Tem umas coisas assim que a gente não pode mudar, porque afinal é o cliente que manda. Mas, no geral, cara, é suado, é complicado pra caramba. É muito louco, cara. E pior coisa é quando aparece um negócio na imagem e você tem que fazer o que está na imagem, tem que rimar, tem que fazer tudo certinho. Tipo, outro dia me pediram para fazer um negócio que era alfabeto. E apareciam exemplos do alfabeto. Qual era a primeira letra? A. A de quê? Apple. Maçã. Gente, eu tive que fazer o seguinte. Era uma coisa que tinha. Tava aparecendo um bichinho com A. Aí eu falei, não, A é a maçã que o fulano come. Com o bichinho com A. Tive que resolver assim. Esse tipo de coisa você fica. Eu gosto de gente que dá pra pensar. Mas dá certo, no fim dá tudo certo. Acaba dando, né? Ou não. Tem muita gente que reclama do resultado final e às vezes está fora da nossa mão. Teve filme aí que até rolou a discussão na internet, você deve ter acompanhado, que, cara, mudou a letra num grau e era tudo assim. O cliente gringo que não sabia que as determinadas palavras em português rimavam ou não rimavam, ficava, não, porque isso tá errado, tipo, alguma coisa que terminava com AU e outras coisas terminavam com AL. Eles falam o AL, AL, e o AU pode ser O, alguma coisa, e falava, não, isso não tá rimando. Aí eu tinha que fazer vozinha e falar, olha, isso rima em português. Eu tenho que explicar que é isso aqui combina com isso aqui. Aí eles, tá bom, ok. Não, mas aí a gente tem que fazer a back translation, que a gente, na hora que você adapta, você tem que traduzir para o inglês a adaptação para ver se está batendo com a letra em inglês original. E aí é uma loucura, porque aí eles querem mudar, não, isso daqui está muito literal, tem que botar mais abstrato. Não, isso daqui está muito abstrato, tem que botar mais literal. E no fim das contas vira uma bagunça num grau, porque assim, muitas das vezes quem muda essas coisas não trabalha diretamente com isso. Então as adaptações ficam. E aí você não pode fazer nada. Por quê? Porque foi ordem de cima. E aí você assina o trabalho e o povo fica metendo, mano, tá horroroso. Como é que essa pessoa que não, já foi tão boa fez uma porcaria dessa, né? Então, saiu das minhas mãos. Mas como é que você vai saber? Você está assinando o trabalho. Então tem coisas complicadas, enfim. Mas de uma forma geral, é pouco. Às vezes que acontece isso são poucas, mas quando acontece, dá aquele resultado assim, ame ou odeio. É complicado. Não dá nem para citar nomes e tal, porque é absolutamente antiético e perigoso, até porque a gente assina termos de confidencialidade, obviamente. Então, só dizendo no geral o que acontece. Sim. Isso que eu acho que são os grandes desafios mesmo, porque se é difícil adaptar uma letra, eu já brinquei, fiz uma experiência, eu acho que até contei, de pegar uma versão de Notre Dame de Paris, né, um clássico que ninguém conhece, mas eu recomendo assistirem. Vejam, tem vários trechos aí na internet que conta e é baseado no livro de Victor Hugo, do Corcunda de Notre Dame. E ninguém conhecia, eu descobri isso ao acaso. Como você adaptar um musical de uma língua estrangeira para uma língua portuguesa? Não é fácil. Aquilo, quando fui pensando, até inclusive peguei do espanhol para poder me basear e criar em cima. E às vezes uma frase, uma métrica não estava batendo, que eu às vezes não sei se isso é válido, eu cantar, entoar um pouquinho, mesmo eu não, vou falar, eu não sou um grande cantor de jeito nenhum, mas eu sinto a métrica, escuto a sonoridade. Sim. Aí o que acontece? Eu descubro, pô, não tá batendo, não tá soando legal. Aí tem que pesquisar uma referência e achei no francês para poder pegar do espanhol para poder.
Mas ajuda, né? Línguas mais latinas, né? Não anglo-saxã, porque a língua anglo-saxã, tipo inglês, para passar para uma língua latina, que nem o português que vem dessas outras línguas, né? Você tem que ter uma estrutura parecida, senão você enlouquece. Assim, até que eu acostumei, que eu desde criança, que eu gosto de fazer versão das coisas, que loucura, eu nunca imaginei que eu fosse trabalhar com isso. Eu fazia versão de brincadeira das músicas e tal. Então eu acostumei muito com essa coisa de sempre consertar a prosódia. A prosódia, né, é a sílaba tônica da palavra ficar certinha para ter a boa pronúncia. Porque é aquela coisa, se você não respeita a prosódia, você ouve uma música pela primeira vez, você não entende a letra. Você fica, peraí, o que ele falou? Então, quando a prosódia está certinha, você já bate o ouvido e já tá, entendi a mensagem. Isso é extremamente importante. Mas eu vejo muita gente não dar importância para isso. Eu fico doida, velho. Cada um, seu cada um. Porque isso é que torna, na verdade, a boa dublagem musical. Porque é um fator diferencial muito importante. Quanto mais nós escutarmos, nós nos aprofundarmos e sentimos a canção, nós nos emocionamos, nos impactamos. A música, ela é uma arte universal na qual tende transmitir as emoções daquele artista. As emoções daquela música, daquela letra que foi pensada, que foi planejada. No caso para filmes, é muito intenso e muito necessário pensar nisso. Nós temos aí grandes canções que aqui no Brasil, para adaptar, foram, desculpa, vou falar, pé no saco. Foram difíceis. Eu lembro que teve Days in the Sun, a Bela Fera, que cantou como Doce Visão, que in the Sun rima com visão. Eu sentia, quando fui comparar e ouvir as letras, nossa, é a mesma ideia, a mesma essência. Como você transmitir essa sensação fria, além, é claro, da próprio arranjo, própria melodia, nos ajudar a transmitir essa sensação. Então é aquilo, a letra que faz toda a diferença, não é só a parte musical que é o invólucro em tudo mais. É que a gente fala que é a embalagem, a forma, a embalagem, o jeito e depois... Não, é toda uma trama tão perfeita. Eu fico impressionada, principalmente com a Disney e com o pessoal do My Little Pony, que foi outra coisa que eu dirigi. A construção deles é tão perfeita musicalmente, porque eles sabem passar o clima, tipo, se for um instrumental, se for um... Você passa o clima certinho, tipo, os acordes certos para aquele clima. Se quer uma coisa triste, os caras botam aqueles acordes tortos para te revirar o estômago. Você fica, meu Deus do céu, eu vou morrer, sabe assim? E para alegre também, para amor. Os caras são muito perfeitos. Agora, aí cabe a nós, exatamente, fazer jus a essa construção toda e a construção da letra original para manter a essência mesmo, como você está falando. E aí cabe também ao intérprete interpretar a letra pensando que a letra é parte do texto. Porque não adianta só cantar bonito, isso aí é que nem em musical. Eu sempre falo, se você sai de um musical falando, ai, a voz do fulano é tão bonita, tem alguma coisa errada. Porque você só lembrou que a voz do fulano é bonita, você não lembrou da história. Se você não contar a história, esquece. Tanto na dublagem falada quanto na cantada, principalmente na cantada. É puxado, cara. É como dizem, cantar é obrigação, só que você não transmitir a emoção ou a canção exatamente, a mensagem, esquece. Você não tá me transmitindo a música, você tá me transmitindo só a sua voz. A gente vê grandes cantores, grandes intérpretes, Elis Regina, por exemplo, ela transmitia a mensagem daquela letra. Ela até cantou chorando atrás da porta. Cantou chorando. Até hoje me impacta essa apresentação. É um tremendo exemplo. Ele se rasgava para dar tudo que a letra tinha, tudo que a música tinha. Ela entregava a alma ali na música. Isso é que é o lance, o grande lance. Tem muita gente, principalmente gente que está acostumada só a cantar, não está acostumada a atuar e tal, só fica com foco no minha voz tem que estar linda, maravilhosa. Sim, a voz tem que estar linda, maravilhosa, mas, eu não sair daqui, ó. Esquece. Pode ser a coisa mais linda do mundo, vai ser linda e fria. Né? Sim, é verdade. E eu até brinco, né? Tem que arrepiar os meus pelos, né? Para poder me impactar. É muito difícil. Hoje em dia são poucos artistas, poucos cantores, poucas letras que conseguem me fazer chorar. Também.
eu sou muito sensível quando se trata de você me demonstrar essas canções, de me fazer me mergulhar na história e você me contar uma história, é aquela velha regra. Não basta você, tipo, ser um Luciano Pavarotti, né? Uhum. Também, inclusive, até interessante, quem nunca viu, compara. Eu vou falar, é meio que uma covardia. Luciano Pavarotti com a Lara Fabian cantando Calypso. Uhum. Escutem as duas versões, são diferentes. E uma, Sim. como se estivesse me contando uma história. Tanto É. que, até inclusive, eu lembro, até acho que até é legal você, que você até fez umas interpretações maravilhosas. Teve uma música, foi no Encantados, que eu vi, que tem uma personagem meio broncuda, fantasmagórica, que ela Uhum. cantava e tinha vergonha da própria voz. Porém, ela Sim. transmitia uma sensação de, não sei, uma tristeza, até mesmo o próprio tom. Tons baixos, principalmente tons menores. Usando, não Sim. sei se estou equivocado, parece Blue Notes, não me recordo. Usavam bastante Blue Sim. Notes para poder fazer isso e a gente se impactar. E às vezes daquela. Uhum. Parou! Acho que era isso, mais ou menos. Sim. Nossa, meu. É, cara, nossa, cada coisa que é incrível. As pessoas que sabem passar essas coisas através da voz têm meu profundo respeito. Porque é muito difícil, cara. Às vezes a pessoa não sabe tirar isso, não rola, não adianta. Às vezes a pessoa se esforça, é técnica pra caramba, mas cadê? Não saia daqui, não vai. Ai, meu. Bom, eu vou entrar numa pergunta um pouco mais pessoal, que é do William Galeano, que até agradeço pela pergunta. O William perguntou: ela gostaria de ter dublado a abertura da A Casa da Raven oficialmente? E como se sentiu quando você não foi chamada? Ah, eu fiquei triste porque, assim, eu só não fiquei totalmente surpresa, porque como eu estou trabalhando com eles, eu entendi por causa daquela mudança, né, com série live action não dublarem mais as músicas, a não ser em casos muito específicos. Tanto que eu tenho feito algumas músicas muito específicas que estão, tipo, dentro da história, né, que a gente chama de story point. Aí eu vou lá e dirijo, às vezes eu canto e tal. E só série infantil, que eles estão dublando tudo, inclusive a abertura. E eu dirijo algumas e tal. Eu não fiquei tão, assim, eu ficaria muito mais arrasada se eu tivesse longe desse meio e isso me pegasse surpresa totalmente. Eu fiquei super empolgada quando falaram que ia voltar e tal, mas eu compreendi. Seria muito difícil eles abrirem essa exceção. Até conversei com o pessoal da Disney e tal, e eles falaram, não, porque mudou a regra mesmo, então a gente não vai fazer essa abertura. Eu falei, caramba. Aí eu fiquei esperando até a hora que eu podia comunicar pro público, né? Porque as pessoas ficam super encantadas até hoje com né, a abertura dos Visões da Raven, o presente que eu ganhei. Eu fiquei, cara, triste, mas pelo menos eu fiz aquela brincadeira que tá aí no YouTube, né? Eu fiz uma versão não oficial, só para o pessoal ficar feliz mesmo. Mas acontece, cara, se eu for ficar triste com tudo que acontece, por exemplo, ninguém nunca me chamou para fazer teste pro Frozen. Eu poderia ter, nossa, morrido por dentro, me rasgado e tal, mas acontece, entendeu? Então a gente tem que ficar sempre preparado, por mais que a gente esteja preparado, claro, dá aquela tristeza, assim, às vezes, mas de boa, principalmente pelo fato de eu estar acompanhando isso de perto. Já tinha alguns anos que tinha mudado a regra, então eu não fiquei tão, meu Deus, eu só conversei, falei, não, mas não tem nenhum jeito de fazer uma exceção? Eu vi que não, falei, ok, vamos deixar o coração à larga, né, digamos assim. Isso que é legal. Que é Acontece. e é profissionalismo, a gente tem que. Aquela velha regra. Nesses tempos de mercado, você tem que ter um coração de ferro e uma mente calma. Porque É, a gente não pode pensar nós mesmos. É o cliente que manda. É que nem a tradução. Se eu recebo uma tradução em menos de 2 dias, eu tenho 2 dias para executar. Se não, eu traço todo o trabalho e adivinha quem vai cair. exatamente.
É puxado. Não, assim, isso que você falou é uma grande verdade. Às vezes eu tenho período de, sei lá, de um dia, do dia para a noite, ou 2 dias, ou sei lá. Às vezes eu já tive que fazer versão na hora. Tipo, coisa, cara, essa música que passou, a gente tem que fazer isso até hoje à noite. Será que você consegue? Tá bom, vamos lá, a gente se vira. Mas sempre fica aquele. Você ouve o negócio pronto e fala, eu podia ter botado tal palavra. Nossa, ia ficar tão melhor se eu colocasse tal palavra, mas na pressa não deu tempo, assim. Então, a gente dá o melhor que a gente pode, mas, oh, meu Deus do céu, não é sempre que a gente consegue esse tempo de boa, assim. E a gente, às vezes a gente tem tempo pra caramba, mas tem que refazer 1000 vezes aquilo que eu falei, né? De, tipo, gente interferindo e etc. Tem 1000 coisas. Não é difícil, é difícil. Agora eu vou pegar as perguntas de um amigo meu, que é outro que é um cara fantástico, o nome dele é Daniel de Almeida Lima. Ele deixou 3 perguntas. Minha nossa. Legal. Vamos lá. A primeira delas, na sua opinião, qual a direção mais trabalhosa? A de canto ou a de dublagem? Olha, acho que são setores diferentes, né? Porque, cara, de dublagem, as duas coisas são muito difíceis, porque cada uma tem suas particularidades, cada uma tem seus detalhes. As duas têm a coisa do sync, que é muito complicado, tem a coisa da interpretação. Eu acho que é pau a pau, cara, porque o canto tem muitas vezes essa coisa de você ter que ajudar o cantor tecnicamente, por exemplo. O cantor às vezes canta muito bem, mas pega um personagem que inesperadamente ele tem uma música e a música é super desafiadora e é uma técnica que a pessoa não está acostumada, né? Por exemplo, a pessoa canta muito bem, mas canta em outra região, tipo um pouco mais grave, e aí tem que ir para um belting todo passado, todo misturado. E aí a pessoa não sabe, a voz fica quebrando, e aí você tem que dar aquela assistência técnica, de técnica vocal e tal. E aí você tem que ficar cuidando daquilo para a pessoa não quebrar, para fazer direitinho e tal. E dentro disso tudo, você tem que cuidar para a pessoa não pensar só na técnica. Aí, porque a pessoa está pensando só na voz, aquilo que a gente falou. A pessoa está pensando só na voz, aí perde a interpretação. Aí você tem que voltar para a interpretação e não sei o quê. Tem que pegar vários takes, às vezes, e colocar. Alguns não dão esse trabalho, mas depende. Depende mesmo, cantores extremamente experientes se deparam com extremos desafios. Então, assim, eu acho que tem responsabilidade nas duas coisas igual, porque, imagina, você pegar também uma cena extremamente difícil de um drama ou de uma comédia mesmo, você dá o tom certo, você fazer a interpretação certa, fazer o labial correto, você não perder o tom, você conseguir captar tudo que a cena pede. Nos dois, cara, é puxado. Eu realmente não sei definir o que é mais difícil, viu? Então, cada um tem suas particularidades. Uhum. Sim, sim. Vamos lá. Dublar músicas de uma série ou um filme. Faz a dublagem ser mais custosa ou não faz tanta diferença? Acho que não, assim, pelo menos para mim, talvez não faça tanta diferença, porque eu sempre estou desdobrando para fazer bem, tanto dublando quanto dirigindo, as duas coisas. Talvez tenha mais responsabilidade a coisa do filme, porque além de você está numa lente de aumento, né, coisa do cinema e tal, você tem aquela responsabilidade. Tudo vai ficar para a posteridade, tudo tem que ser muito bem feito. Então, acho que as duas coisas são elaboradas, complicadas, né? Você tem que ter uma atenção devida para tudo, principalmente, acho que tudo, absolutamente tudo. Acho que não tem uma coisa que seja um pouco mais, não, essa aqui eu não preciso ter tanto trabalho, tudo, até as coisas mais simples, que é aquele falso simples da Disney, por exemplo. Você pega uma coisa que é super bonitinha, super simples, quando você vai ver, é um desafio daqueles muito maior do que se fosse uma música toda lá em cima, toda gritada entre aspas. Puxar, é de tudo. Tudo tem que ser super bem elaborado, senão. Porque é um trabalho que vai ficar para a posteridade. Eu sempre lembro todo mundo disso, ó. Capricha, dá o seu melhor,
vai ficar para a posteridade. Não vamos deixar passar isso não. Não vamos deixar passar aquilo não. Vamos fazer direito. E aí entra a coisa também de você conseguir ter tempo para aquela pessoa, né? Porque às vezes o estúdio ou o cliente pede, não pode passar de 1 hora para essa pessoa. Eu falo, meu, mas precisa ser mais de 1 hora, porque essa música é mais difícil, eu preciso trabalhar com essa pessoa tem que ter mais tempo para ela. E aí fica aquela coisa de negociar e tal. Mas eu sou sempre a favor de elaborar tudo. Não sei se eu dei volta demais, não sei se eu respondi bem. Faz sentido, né? Porque você tem que pensar. Não é fácil. Você tem que buscar pensar naquele projeto, pensar naquela canção. Que a gente sabe, tem muitos cantores e até mesmo Star Talents, o caso do Fábio Porchat, quando fez o Frozen, Sim. ele teve muita dificuldade para poder cantar as músicas do Olaf. Parecem ser simples, fofinhas, mas tem umas pegadinhas. Porque às vezes tem umas. Tem pequenas notas que aparecem no meio, tem algumas notas que a gente faz notas de ornamento. Não é fácil. Eu lembro que até teve. Acho que o Fábio. Ai, esqueci o nome da menina. Que, que interpretou na Bela Fé, que estou usando muito essa referência. Teve uma canção maravilhosa que, pra ele cantar, ele teve que. Lembrei, Fábio Azevedo, que até eu convido ele para estar aqui no programa. Ele teve que trabalhar muito as interpretações, as nuances de voz. Não é fácil você subir do grave, de sair do grave e ir lá pra cima e achar as extensões corretas sem se machucar. Pensar na melodia, pensar na proposta que aquela música tá querendo dizer pra gente, numa brincadeira. Ou ao contrário, né, que a gente vê como eu já até comentei, músicos, digo, os cantores de musicais, né, temos aí recentemente, eu não sei se as pessoas conhecem o musical de Chaplin, que é um dos grandes musicais que eu tive a chance de assistir. E eu me impactei com o trabalho. Que é como que você adapta, como você pensa, tem um ritmo, no caso música é mais difícil ainda, porque você também tem que dançar, tem que se mover no palco, fazer as coisas pensadas, estar naquele movimento do porquê estar lá naquele exato momento. A mesma coisa vai na dublagem. O porquê aquela voz chegou naquele tom, porquê chegou naquela nota. É tudo pensado. Olha, não, é uma loucura. E você vê que é tudo, principalmente Disney, é uma elaboração, as coisas aparentemente mais tranquilas, você vai ver, tem sempre alguma mudança súbita de tom, por exemplo. Nossa, você tá num negócio, sem aviso, já muda, tipo, meio tom acima, você fica, e agora? Sabe? Se você não tiver esperto, se você não tiver concentrado para fazer as coisas, todo mundo tem uma dificuldade para gravar essas músicas. Nunca é 100% simples. É sempre desafiador. É impressionante. E My Little Pony também, cara. Eu fiquei surpresa com as vezes que eu dirigi My Little Pony e Equestria. Meu Deus, que coisas elaboradas, absurdas. Eu fiquei. Nossa, eu achei maravilhoso. Eu fiquei encantada também. Impressionante. Os caras não dão ponto sem nó. Sim, sim, assista também My Little Pony e veja as adaptações. Elas são pensadas, são músicas lindas, cada uma com uma proposta. É claro, umas brincam com um personagem, outros. Até mesmo você até cantou a balada da Celeste, que Ah, sim, do Celeste, isso. é uma das canções mais bonitas que eu já vi. Porque ela volta no. Ela faz praticamente contar a história da Twilight Sparkle de uma maneira simples, mas de maneira profunda. São personagens que têm uma certa profundidade. E tem outros que exigem um grau de mais sagaz. É claro que muitas das vozes não cantam. Com exceção, é claro, pelo que me lembre, a Bianca Alencar. Que, puxa, putz grila. Vou falar isso, putz grila. É uma menina talentosa. Uma menina que eu conheci, já acompanho há alguns anos, desde... Incrível que pareça. Desde quando ela começou a dublar Naruto, ela chegou a fazer papéis grandes, inclusive até participando no Ídolos, fazendo uma pequena participação, infelizmente não foi pra frente, mas é uma menina talentosa, que ela sabe o que quer.
E ao mesmo tempo, ela entende a letra, ela conseguia interpretar as canções, que não é fácil. E assumir, antigamente era outra pessoa. Depois disso, acho que na segunda temporada que ela começou mesmo a cantar. Aham, sim. Não, tem essas coisas também, né? Acontece dessas. Foi meio confuso essa coisa do My Little Pony, porque teve muita substituição e tal, e muita coisa não foi também, não foi coisa minha, né? Era uma coisa, era ordem de cima, era uma loucura, 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 loucura. E eu sempre, não, peraí, vamos manter uma coisa, vamos manter a constância, calma, pera. Não, a gente não consegue resolver tudo, né? Mas enfim, comentários à parte. E aí você fica querendo deixar os mesmos intérpretes, deixar as mesmas pessoas e tal. E, cara, eu trabalhei com a Bianca, a Bianca arrasa, porque ela tem essa coisa da interpretação ser forte também. Às vezes tem dificuldade com as notas e tal, mas aí vamos lindamente lá, eu conduzo ela de boa, a gente sempre se deu super bem, a gente sempre trabalhou bem. Tinha uma personagem muito engraçada que ela fazia no Sunny Entre Estrelas, gente. Meu Deus, como eu ria. A gente fez uma música que era. Acho que era a dança do ketchup, o rap do ketchup. Gente, foi tão divertido. Cara, não podia ser absolutamente ninguém fazendo aquilo, só podia ser ela, meu. Ela deu um show na música, depois procura. Muito divertido. Eu gosto muito disso. Eu amo trabalhar principalmente com intérpretes, né? Tipo, intérpretes que sejam muito é, é, voltados para essa coisa da atuação mesmo, porque é tão divertido você ver a música criando vida com a pessoa, é muito legal. E qualquer problema que tiver de nota, se não tiver muito distante e tal, a gente conserta tudo no estúdio com a pessoa, fala, aqui pode ficar melhor, vamos lá, não sei o quê. Depois existe a pós-produção também. Às vezes a interpretação está tão maravilhosa e só uma notinha, deu uma resvaladinha, a gente vai lá e pá, põe no lugar e acabou. Porque eu amo preservar exatamente essa parte essa parte do lúdico, né? Da interpretação que é muito legal. Depois você fica com uma felicidade de ver o resultado. Eu amo, eu amo. Sim. E a última pergunta dele é: qual é o seu sentimento sobre o canto na dublagem hoje em dia? Você acha que o número de trabalhos aumentou, diminuiu ou continuou o mesmo? Eu acho que aumentou aquilo que eu estava falando, principalmente a demanda nas séries, as séries infantis. Está vindo muita série infantil e muitas, lotadas de música. Tem série que antes era tipo uma música por capítulo, às vezes não tinha, agora tem tipo duas, três músicas por capítulo. Tem a série nova que estreou da Rocketeer, né, no Disney Channel, Disney Junior, eu acho. Nossa, tem um monte de música e é tão. Cara, tá abrindo esse mercado e as pessoas. E é legal porque aí você descobre pessoas novas para poder aumentar esse casting e tal. Eu fico feliz quando eu descubro pessoas novas, assim, para conseguir. Que às vezes você descobre uma pessoa nova, mas às vezes o cliente tem uma certa resistência, fala, não, vamos usar uma pessoa que já é conhecida, que já conhece o trabalho dela, a gente já sabe o que vai render. Aí você fica meio que patinando no mesmo lugar, muitas vezes, mas eu amo quando eu consigo, que assim, o meu trabalho é feito em conjunto com o trabalho do diretor de dublagem, né, o diretor dos diálogos. Dublagem cantada e dublagem falada, né? Porque as pessoas sempre acham que a música não é dublagem, mas é pra caramba, né? A não ser que seja uma gravação que a gente chama de, às vezes, de trilha incidental, ou trilha de fundo, né? Não sendo isso, é uma dublagem, você tem que fincar, você tem que interpretar. Mas, enfim, então quando eu consigo falar sentar com o diretor de dublagem e falar, olha, eu tenho essa pessoa aqui, o que você acha da gente fazer com ela, experimentar? Aí a gente vai e vai trazendo pessoas novas, é muito legal. É um mercado que às vezes é difícil, você não consegue colocar todo mundo que você quer, né? Mas aos pouquinhos a gente vai aumentando o casting e tal. Eu acho muito legal. Tá sendo interessante essa fase. Tá bem legal mesmo. Sim, sim. E eu já tenho me surpreendido pra caramba com muita gente.
E tem um É, menino que eu acho que 2019 é o ano dele. Foi o Lipe Volpato. Esse é outro. sim, É outro menino fantástico. Ele fez recentemente sim. Boku no Hero Academia, Dois Heróis. Fez o Aham. musical de Castelo rá que até hoje eu até assisti, tive o prazer de assisti-lo. Nossa, Sim. eu não pude ainda conversar com ele pessoalmente, mas digo no caso virtualmente, né? Mas falar o trabalho, nossa, é inacreditável, trabalho lindo. Ele coloca a Sim. emoção do Pedro, ele se coloca no lugar do personagem. Isso Esse menino é demais. Nossa é fora de Senhora. série. Eu sou fã desse menino. Amo. Adoro trabalhar com ele. E a gente já fez um monte de músicas. E ele está indo cada vez mais, arrasando cada vez mais. É muito legal. Eu amo trabalhar com essas pessoas, cara. Eu me sinto super privilegiado, porque cada talentaço assim, que eu esbarro, eu fico muito feliz. É muito legal. E eu aprendo muito com eles também. Nossa, como eu aprendo. Eu acho mais. Todos da nova geração que tá vindo agora. Né? Todos estão vindo. Talentos que, vamos falar, estão se somando cada vez mais. Apesar, infelizmente, nós estamos vivendo em tempos de pandemia, infelizmente, da maldita. Posso falar isso? Da maldita Covid-19, que atrapalhou a vida de muita gente. Vida financeira, vida saúde, todos os lados, a gente pode falar. Na verdade, a vida humana em si. Mas isso não impediu de a gente começar a viver. Não impedir de viver. Ao contrário, a gente andou para frente, de uma forma ou de outra, mesmo que em marcha mais lenta. Mas eu vou fazer essa pergunta que eu acho importante e necessária. Como que para você está a situação no mercado da dublagem em meio a essa situação complicada que nós estamos vivendo? Sim, olha, tá, é complicadão, assim, porque principalmente, por exemplo, a gente tem conseguido fazer algumas coisas remotamente, mas o que que acontece? É, fica muita, a parte técnica dá muito trabalho às vezes, sabe? Porque aqui no Brasil a conexão de internet não é muito bacana, já começa assim. Então, às vezes você está fazendo um negócio, você tem que parar uma gravação porque a internet não está dando conta, está congestionada por causa do horário. Às vezes acontece os problemas assim que atualmente eu nunca vi tanta obra na cidade de São Paulo quanto agora. Eu não sei se é porque eu estou reparando mais agora. E aí muita gente fica com essa dificuldade de não conseguir gravar remotamente por causa dos barulhos em volta e tal. E aí tem o grupo de risco que às vezes não está ou não está financeiramente preparado para assumir esse risco de montar um home studio, ou tem e não consegue operar porque tem limitações quanto à tecnologia, e aí as pessoas tentam aí até uma coisa legal que eu vou dizer, que eu não sei se você tem visto por aí, a classe lançou um financiamento coletivo chamado Projeto Alô. E aí, para poder ajudar essas pessoas, eles arrecadando esse dinheiro, eles vão conseguir montar alguns home studios para essas pessoas do grupo de risco que não tem muito como fazer, como trabalhar e tal, não tem condições financeiras de montar um home studio, ou não tem condições de fazer as coisas sozinho e tal. Está sendo muito bacana, e se as pessoas estão necessitadas também, depois, galera, se quiser dar uma olhada nesse projeto, é muito, muito, muito legal, porque o projeto consiste nas pessoas terem recompensas por cada grau de doação. Tem ligação dos dubladores, tem uma sala de bate-papo com os dubladores, as pessoas serão sorteadas para essa sala de bate-papo com dubladores dos animes e tal, uma coisa muito legal, depois dá uma olhada. Então, assim, exatamente por isso que esse financiamento coletivo foi criado, porque está muito complicado, assim. Algumas coisas são viáveis, e assim, a parte técnica ainda tem um problema que assim, nem todo mundo consegue ter um tremendo microfone, e os microfones de qualquer maneira são diferentes, eles variam, e variando o microfone, varia o som também. E aí os técnicos põem a unha na cabeça, porque para você fazer uma mixagem homogênea,
É super difícil, porque cada microfone capta de um jeito. Uns captam com mais grave, outros com mais agudo, outros mais abafadinho, outros não sei o quê. Então, para você juntar tudo na hora de montar uma série ou um filme, é uma loucura. Então, isso tudo está sendo um extremo desafio para todos nós, sabe? Bem complicado, bem complicado. A gente está começando a se adaptar a isso, porque ninguém se preparou, na verdade foi um, sabe? Foi de repente, foi do nada, de um dia para o outro. Quando eu estava lá no estúdio gravando um monte de coisa, a gente estava começando a dirigir um filme, de repente, ó, a partir de amanhã cessaram as operações, a gente vai ver o que a gente vai fazer. Sabe? Foi pânico, pânico absurdo, pânico para os estúdios, pânico para nós. E eu, por exemplo, cara, eu confesso que eu tô desde 16 de março sem botar o pé para fora de casa. Eu não consigo, eu tenho pavor, pavor absoluto. E alguns clientes estão exigindo que os dubladores vão presencialmente fazer, e a gente está desesperado com isso também, principalmente quem é do grupo de risco, imagina. Sabe? Dá muito medo, cara. Muito medo. Confesso que é complicado. É muito complicado. Muito complicado. Porque fica essa coisa também entre os clientes, com certa razão, falando, cara, o som vai ficar complicado da gente fazer, tinha que ser uma captação no microfone só, e etc. Essa complicação, os prazos, e não sei o quê. Aí a Netflix está super bacana com essa coisa de, ó, a gente está preservando os dubladores, tem algumas coisas que estão indo para o ar sem dublagem, eles botam a, o aviso, né? Olha, estamos fazendo isso para preservar a saúde dos dubladores, etc. Achei super bacana. E eles fazem de tudo para ajudar a gente e tal, e aí eles aprovam o som da gente, eles deram uma lista de microfones para a gente poder comprar que seja um custo-benefício legal, que funcionem para eles e tal. Eles estão super bacanas. De uma forma geral, tá, eles estão ajudando, os clientes estão ajudando a gente pra caramba. Mas tem sempre um desafio aí. Cara, é muito inédita essa situação. É muito louco. É bizarro. Sim, sim. É muito maluco. Isso tudo que você comentou, a gente entende, e é complicado mesmo. Tanto que até, inclusive, quando eu fiquei sabendo isso pela versão brasileira, nossa, eu acho muito louvável vindo das empresas querem realmente ajudar o mercado da dublagem. Porque a gente sabe, a nossa dublagem é considerada uma das melhores do mundo. Em termos de qualidade, preocupação com os mínimos detalhes, como você tem que pensar. É claro que a gente tem bem, da nossa parte também, a gente tem que manter essa qualidade, que não é fácil. Você pensar uma palavrinha em pouquíssimo tempo e achar uma solução rápida, não é do dia para noite, não é uma coisa mágica. Depende muito você pesquisar, você entender a obra, se às vezes tem uma conversa com o diretor. No ideal não tem, seria interessante, mas no mundo real não é isso. A gente tem que correr contra o tempo, contra o relógio. É claro que você comentou o medo também das pessoas realmente saírem pra rua, encarar esse vírus, que a gente sabe, não dá pra poder controlar, uma coisa que qualquer lugar, até mesmo dentro de casa, é passível, mas nada impede, a pessoa não pode ficar em pânico, ficar temerosa. Eu sempre falo, não é só deixando claro, não estou subestimando o vírus, ao contrário, estou deixando bem claro, a realidade é essa. Porque a gente tem que lidar é saber como contornar a situação. Se cuidando, se preservando. Não, a gente tem que criar novos hábitos, né? Os hábitos de muito mais higiene do que a gente já tem. Essa coisa da máscara, que assim, eu tive muita dificuldade até pouco tempo com a máscara, porque eu tenho claustrofobia. Então, assim, eu descobri que eu colocando uma máscara que seja um pouco mais, um pouco mais bicuda, N95, né? Aí dá para ter um espaço para respirar dentro da máscara mesmo, porque o problema é ela estar grudada na cara, assim, sabe? E se você tem esse hábito e não botar a mão no rosto, porque, na verdade, o vírus, qualquer vírus, né? Ele espalha mais você botando a mão no nariz, na boca ou nos olhos, né? Se você tivesse cuidado, botar um óculos ou um face shield, acho que rola, né? Mas tem coisas que a gente fica meio perdido, assim, tipo, porque muitos médicos dizem que protege, mas não isola 100%. E a gente fica na dúvida, como é um vírus
novo, tá? Uma virulência muito grande, uma letalidade grande, você fica assustado, porque você não sabe, eles ainda estão engatinhando com essa coisa dos testes, dos resultados de todos os testes para saber o que realmente fica, que superfície que realmente fica, quanto tempo, como é que fica, como é que espalha, como é que, sabe? Então, assim, a gente fica meio às cegas, mas, de qualquer forma, esse é um treino que a gente vai ter que levar por muito tempo, né? Provavelmente. Por exemplo, o Japão já acostumou com a coisa de deixar máscara, né? Em muitas situações. Então, é questão de costume também, mas enquanto houver os negacionistas, vai ficar o pico indo lá pro inferno também, né? Tipo, tem que haver uma colaboração geral, porque senão a gente nunca vai sair disso. Só lembrando a coisa que eu esqueci de falar, uma das grandes dificuldades que nós, diretores, estamos tendo é de não ver o dublador, principalmente para o canto, que a gente tem que orientar, tipo, você está colocando queixo demais para frente, se você fizer isso aqui, você vai conseguir dar a nota com mais facilidade, ou, você está fazendo muita força, calma, relaxa. Ou, sabe, esse tipo de coisa, e você passar também, ou você contar para a pessoa entrar numa música, a gente está tendo essa dificuldade também, por esse lado. Ai, que loucura. Que loucura, meu Deus. Eu estou tendo pesadelo toda noite. Todo mundo deve estar assim, porque é muito louco. É muito, você não sabe fazer. Eu sei como é. Até a tradução, eu aqui tô batalhando para poder realmente mandar meu currículo, deixar meu currículo, meu nome aparecendo, até inclusive dando um jeito de aparecer de uma forma ou de outra, que meu trabalho em si, eu dependo também dos estúdios. Como é que eu vou poder estar recebendo trabalho se não aparece no trabalho? É uma coisa Pois é. complicada. Ainda mais que eu preciso fornecer para vocês a minha tradução e pensar rápido. A sorte é que o tradutor trabalha em casa, mas tem muitos que trabalham nos estúdios e precisam ter que estar indo lá. Porque, Sim. infelizmente, é aquela velha questão que eu até comentei em entrevista, até vou dar um abraço, um beijo para Kessia Ferreira, que é uma doce de pessoa, que é do canal Inclusão no Meio do Mundo, que até recomendo você assistir a entrevista, assistir o Sim. canal dela, que é fantástico. Tem um quadro chamado Versão Brasileira, que eu tive a honra de participar. E, Ai, legal. nossa, aquela com outros colegas nossos, Mauro Castro, o Dudu Fevereiro, a Dilma Machado. Minha Pô, que nossa, legal. eu me senti honrado. E eu faço questão de que registrei esse aberto mesmo, fazer esse meu depoimento. Porque a gente trocou ideias sobre como está acontecendo no mercado, o mundo afora. E é legal a gente pensar isso. E também, é claro, me expor. Porque é meu Sim. trabalho, é o meu negócio. Mas um dos meus negócios, né? Que além de ser Sim. tradutor, estou começando agora a atuar, graças a Deus, mas não ainda. Estou batalhando para tirar meu DRT. Estou batalhando, juntando todos os documentos Sim. que eu tenho que ir atrás para poder já batalhar para outros projetos grandes. E eu Sim. acho, e o importante é nesse momento a gente estar focado nos objetivos, mesmo estando em casa, que é importante. Quem precisa ter que ir para o trabalho, vá para o trabalho, mas com proteção, máscara, usar um simples álcool gel, Sim. isso que está aqui na minha mão, Uhum. se cuidar, se preservar, fazer uma rotina de exercícios, uma rotina de horário, que isso é importante. Sim. Para Para não vós, não ficar, é, não não perder o perder o ritmo ritmo é, total, total, né? exatamente. Nossa Senhora. Para vós, que a profissão geral dos dubladores, de todo mundo, é se cuidar, se preservar. A gente sabe, até Sim. outrora, eu lembro uma vez, de ter esquecido de colocar aqui na pauta, é mais importante, sobre isso, né? Os cuidados com a voz. É claro que nem todo mundo tem esse cuidado incrível e maravilhoso. A gente sabe muito bem que já teve dublador que teve que parar de atuar no meio do processo e cansa. Né? Ficar 2 horas Nossa gravando um Senhora. personagem cansativo, complicado, tem esse problema também, o desgaste da voz. Eu agora há pouco tive que passar Sim, por sim. isso, né? Fiz mais, claro, faço mais experiência também por conta própria e fiquei com a voz cansada. Dei uma aquecida pequena, rápida, que a gente sabe, em estúdio não tem essa chance de tempo. E já vi e ouvi falar de histórias de dubladores que tiveram problema com a voz, com a garganta por causa disso. Nossa, mano. Você sabe que até eu recomendo muitas vezes, não só fono para as pessoas, exercício também de fono, esse acompanhamento é extremamente importante.
E aula de canto também ajuda para você ter mais condicionamento, até para falar mesmo, sabe? Você dura muito mais tempo, a sua voz dura mais tempo, você aprende a se defender, aprende a não gastar ela de uma maneira, né, machucar e tal. É bem interessante, o canto me ajudou muito nisso, porque eu fico horas falando, mas você encontra as formas de proteger a sua voz. É sempre bom você estar com essa manutenção vocal, né? Porque aí você não se desgasta à toa, você aprender a respirar para poder dar o apoio certo, apoio diafragmático e tal. Isso é extremamente importante. Todo mundo devia procurar isso. E nessa pandemia, nessa quarentena, as pessoas têm feito muita coisa online, né? Então, está ao alcance de todo mundo. Eu sempre recomendo, é bem legal. É bom que muita gente que não fazia esses atendimentos online está fazendo, né? Está muito legal. Esse acesso às coisas aumentou até. Eu achei muito bacana. Sim. Né? Quem tem acesso à internet, que a gente sabe, e infelizmente também tem a classe mais pobre que não tem acesso a isso, mas que procura Sim. ajuda, porque não é fácil. Principalmente, eu aqui particularmente, eu preciso também trabalhar com essas coisas de voz, de canto, e isso é Sim. um plus a mais. E é um conhecimento. Tudo que a gente aprende no meio da situação toda é válido. E é um tesouro que nós temos que carregar. Principalmente, né? Sim. Como você Caramba. canta, como você entoa as palavras, não é fácil. Por exemplo, você cantar um simples lá, até tenho pena aqui, não dá pra ligar agora, mas eu sempre uso às vezes, se entoar uma nota, um lá básico, lá Sim, 365, não sim. lembro de cabeça qual é o nome, ou lá exato, lá central, eu vou usar o lá central. A gente tem que entoar essa nota da melhor forma possível sem se machucar. E também segurar a nota, Sim. segurar a respiração, que é difícil. Eita. Uhum. Mas aí a gente fica, com o treino, as coisas vão ficando mais tranquilas e mais orgânicas, né? E você vai fortalecendo também todo o seu aparelho e tal, porque tudo aqui é musculatura, né? Tem a musculatura periférica, tem a própria musculatura da pega vocal, você fortalece tudo. Até por isso que o exercício é tão importante, né? Que você fica com esse condicionamento. Como a gente tem o condicionamento físico, a gente tem esse condicionamento vocal até para você se defende na hora, que eu estava até falando numa palestra que eu dei outro dia, é, que a gente fica achando, ah, não, eu vou deixar para cantar quando eu tiver com a voz 100% boa. A gente não está 100% bem. E a técnica é exatamente para quando a gente não está 100% bem. Né? A gente aprende a se defender das intempéries. Né? Ai, nossa, acordei meio com um cigarro, com um pouco de rinite, porque pô, mudou o tempo. Cara, eu não vou conseguir, peraí. Acho que eu sei o exercício certo. É muito salvador. É impressionante. Por isso que eu sempre falo, cara, corre atrás, você não vai se arrepender. Muitas vezes as pessoas têm a dificuldade por causa do investimento, porque não é super barato você ir atrás dessas coisas, mas é tão fundamental. A pessoa não se arrepende jamais de investir nisso, porque é para a vida. Você leva isso como uma defesa para a sua vida. Pô, olha o meu exemplo. Cara, vou fazer 26 anos de carreira e eu cantando um monte de coisa difícil. Eu fiz coisa do Arco da Velha, eu tive banda, tive que cantar um monte de coisa difícil. Eu cantava com o Flávio Venturini, foi 2 anos, não só fazendo vocal de fundo, eu fazia 3 duetos com ele, então eu tinha que estar com a voz perfeita o tempo todo. E muitas vezes você não se ouve bem no palco e você tem a tendência de se arrebentar. Eu podia estar afônica hoje. Olha, 26 anos de carreira, minha voz está aqui toda perfeita, minhas 4 oitavas estão aqui, bonitinhas. Amém, Senhor. Então, você vê, é uma coisa muito útil, muito maravilhosa. Eu sempre falo para todo mundo, faça isso. Cuida da sua voz, aprende a fazer exercício, aprende a cuidar dela dessa forma, senão vai se arrepender e é voz para a vida toda. Vai ter 90 anos, vai ter voz. Aí o Orlando Drummond, né? Eu não deixa a gente mentir, o cara já tá com 100 anos, tá com aquela voz incrível ainda. É demais, cara. Sim, e a gente vê, nossa, grandes cantores com uma voz Desculpa a palavreado. Inacreditável. Que é uma coisa, nossa, até hoje eu fico
surpreso, né? Como que a voz dele ainda continua, até mesmo vozes jovens, digo, vozes que são uma pessoa mais velha, ainda tem uma voz extremamente jovem. O Campos, por É muito exemplo, louco, o né? Campos, o Orlando Vidiani, ainda continua aquela voz inacreditável que eu até ouço e falo, pô, ele não mudou nada durante esses anos todos. Não mudou Pois nada. é, você vê, então eles cuidam bem das vozes dele, é isso, cara. Isso é muito perfeito. Tipo, não tem jeito. Você vê uma pessoa com uma voz saudável dessa e jovem, com o passar do tempo, você ouve praticamente a mesma coisa, é isso. Você sabe cuidar super bem da voz e tá com a voz em forma. Isso é muito importante. Eu defendo isso pro resto da vida. Sim, sim. E bom, para poder finalizar, tem uma pergunta aqui que eu vi recentemente umas parodinhas envolvendo a temática do Covid-19 e que gostaria que comentasse por isso. Principalmente, tem umas paródias de vários animes que você fez envolvendo o Cavaleiro Zodíaco, sei lá o que. Nossa, é uma coisa que é engraçada. Até mesmo tem nos americanos, eles fizeram uma música do Queen e adaptaram pro Covid-19, envolvendo a temática dos Muppets. Sim, eu vi. Cara, é muito legal porque, assim, você vê que até quando os professores usam música para ensinar as coisas, as pessoas aprendem muito mais. Então, quando a gente fez, eu, o Diego Lima e a Gabi Milani, né, que são dois dubladores maravilhosos também, e a gente se juntou para fazer isso porque tinha o lado social de ajudar as pessoas a se conscientizar desses novos hábitos, né, que a gente tem que ter, e ao mesmo tempo é divertido porque é uma coisa que chama a atenção das pessoas pela memória afetiva, né? Porque a gente pegou exatamente aqueles bem lá para trás, né? Tipo, os clássicos. Aí eu peguei das Visões da Raven, peguei do Pokémon, pegamos do Cavaleiro do Zodíaco e tal. E a gente achou legal essa coisa de aprender cantando, ensinar cantando. Tipo, a gente não queria ser, tipo, vamos ser agora o Ministério da Saúde. Pá. Não, a gente nunca teve essa pretensão, mas não é legal, tipo, juntar o útil ao agradável? Tipo, as pessoas se divertem e ficam com isso na cabeça. Tipo, ah, tá, lava a mão. É bacana, né? Exagerar no sabor. Fica sendo útil. Você vê que um monte de gente fez matéria, foi parar na televisão, foi parar no rádio. Foi muito legal, assim, sabe? A gente nem esperava que ia estourar tanto. Mas é bacana, muita gente falou, achou útil, sabe? Então a gente achou interessante isso também. A gente deu uma paradinha, mas a gente está pensando em voltar. E foi bom porque deixou a nossa mente sã também, né? Tipo, divertiu as pessoas, tirou um pouco daquele desespero que a gente estava de não saber que rumo que a gente ia tomar, né? No auge da quarentena. E também ajudou a gente a, né? Porque, meu Deus do céu, senão a gente estoura, né? Como diz minha velha frase, quem canta seus males espanta. Exatamente. Quem canta a Covid espanta a louca. A louca. E é verdade, né? A canção, a música, é uma das formas que a gente tem para poder nos alegrarmos. E, é claro, né? Além da meditação, exercícios físicos, são coisas que se integram. E isso que foi feito, eu achei muito bacana. É claro, tem coisas que eu realmente... Calma, que já vi tanta coisa que eu tenho que parar um pouco, que senão eu vou ficar louco. Sim. Nossa, meu Deus. Já... Tem que ter uma higiene mental, senão a gente morre. Exato, por isso que eu Não dá. me afasto um pouco dessa questão, porque eu já tanto já consciente, já sacar o que está acontecendo, na verdade é aquela velha questão. É só aumentar os cuidados redobrados. No Japão, você até comentou uma coisa curiosa, mas eu vou complementar, que eu conheço o povo japonês, eles já têm desde muito tempo atrás, antes da pandemia. Qualquer doença, eu acho que é interessante isso para comentar, o que eles fazem? Eles põem máscaras, eles se cuidam, se preservam, o que eles fazem? Se a pessoa estiver doente, o doente não sai de casa. Eles muitas vezes se isolam para poder não contaminar outras pessoas. Isso de maneira educada. Eles já são educados. É um povo extremamente organizado, higiênico até o extremo, tanto que você até vê ovos de galinha puros, sem aquela salmonela.
A gente sabe, não só o Sim, Covid-19 que sim. mata. São outras doenças, H1N1, teve mais de 1 milhão de casos esse Nossa ano. Senhora. Foi outro Zika, troço barra pesadíssimo. sim, o Zika vírus. Tem vários aí, várias doenças que Sim, já tem cura, tem tratamento, mas aquela velha regra. É se preservar, é se cuidar, também ajudar o próximo. Realmente, se você não tem como você escapar, tudo bem. É a responsabilidade sua, mas protege o outro. Quase fala oito. é, Né? É simples assim. É se cuidar, é ajudar mesmo quem pode. Que a vida não. claro. Uma coisa é certa: o mundo não parou. Só desacelerou. Nós precisávamos até que dar uma baixando um pouco Sim, na bola, começar a parar um pouco com egocentrismo e observar suas coisas, tudo à sua volta. Até mesmo quando estava mesmo tendo que resolver um assunto de fora, o vento batendo no meu corpo, nossa, eu senti o ar passando em mim. Coisa que é raro aqui em São Paulo a gente sentir. O ar passando, a energia passando, as coisas acontecendo à sua volta. Isso é uma forma de meditação, mesmo que você vá andando, é ótimo você fazer uma pequena caminhada de vez em quando. Agora que as coisas aqui em São Paulo já estão começando a se retornar, entre aspas, à sua normalidade. Eu prefiro dizer não é um novo normal, mas sim uma adaptação a esta realidade, essa nova realidade. Eu sim. não uso, eu prefiro evitar essas palavras, esse novo normal, esses termos aí que não ajudam em nada. Eu acho que só confunde a cabeça, fazem a gente pensar coisa que não tem nada a ver com a realidade. Mas sim, é só uma questão de readaptar a essa nova realidade. A gente sabe, vai vir outros desafios piores que este. O mundo não parou, as coisas estão avançando, nós estamos no começo do século. Século 21 é o começo da era da evolução, da informação. Nós temos aí pessoas ofertando informações gratuitas, as palestras, as lives, estão sendo mega importantes. Mesmo que os eventos não aconteçam, que são importantes e são necessários para a nossa cultura, a dublagem também é necessária. E nós somos praticamente a defesa da nossa cultura para o mundo afora. Então, Sim. é isso que eu acho que eu acredito ser o ponto-chave e que na qual até inclusive fiz questão de convidá-la por causa disso. Que também até nas músicas nós trazemos a nossa realidade, a nossa canção. Engraçado. Eu até comento várias canções, inclusive até 2010 teve o Enroladas, que Flex Farra fez uma puta. Ah, eu falei essa palavra. Enfim. Desculpa. Mas essa puta adaptação a várias canções que foram pensadas. E demonstra uma coisa que é coisa que acho que nenhum país do mundo tem. Criatividade. É o jeitinho brasileiro. Como você adaptar aquela situação e resolver o problema. Não é o jeitinho brasileiro usado pro outro lado da moeda. Mas pro lado criativo. Jeitinho brasileiro bom. Exato. Exato. E se fosse usado todo ele para o bem, seria maravilhoso. Porque, nossa, brasileiro, tipo, tinha que ser estudado pela NASA, né? Que cada solução, se usasse tudo para o bem, ia ser a coisa mais maravilhosa do mundo. Exato. E é a prova disso. Nós somos um povo criativo. Nós nos inspiramos no mundo afora, nós exportamos ideias. É claro, eu sempre faço questão. Pegue as ideias inteligentes, não as ideias idiotas. Ideias boas, pensadas, de Sim, forma sábia, observando a sua volta e criando alguma solução rápida. Por exemplo, que eu até improvisei umas vezes, eu tive que improvisar, por exemplo, eu já cheguei a pegar uns antigamente, eu não tinha esse espaço que eu tenho aqui, né, um escritóriozinho fechado. Eu tive que adaptar uma caixa e me baseei numa informação que eu peguei, né, pesquisei na internet, peguei uma caixa organizadora, peguei 4 espumas, daquelas de vovô, para poder segurar em cima, que tem onduladinhas em volta, e coloquei o microfone dentro, para poder gravar. É um improviso. maravilhoso. A gente arranja soluções para o negócio. A gente tem que confiar muito na nossa criatividade, que é demais. Exato. Isso é muito bom, cara. Bom, Brasileiro, né? S-O-C-A. exato. Bom, eu vou terminar aqui com uma rápida bate-bola. Em uma palavra, o que vier à sua mente. Se quiser justificar, à vontade. Que agora vai ser surpresa. Eu vou começar
Com a primeira palavra. Musical. Musical. Musical é maravilhoso e é difícil. Pra caramba. Musical. O teatro musical, difícil por milhões de coisas e maravilhoso. Musical na dublagem. Amor. Próxima palavra. Vida. Vida. Desafios. Desafios e adaptações. Adaptações. Adaptações de vida, adaptações de dia a dia, adaptações no geral. Adaptações são grandes desafios, mas são estimulantes. Vai. Dublagem. Dublagem, vida. Dublagem, arte. Dublagem, salvadora. Dublagem, cultura. E por fim, para não deixar de falar, as visões de Raven. No futuro eu vejo sim. Essa mudança dos rumos da minha vida, né? Meu hino. Visões da Raven, amor eterno. Tipo, me trouxe tanto carinho, tantos fãs, tanta coisa boa, tanta, sabe? Me abriu tanta porta. Eu não imaginava que ia ser tanto sucesso e até hoje eu colho todos os louros desse sucesso. Fico muito, muito feliz. Visões da Raven, vida. Maravilha. Bom, infelizmente nosso bate-papo terminou, mas nossa, foi um prazer imenso, é uma honra. Novamente insisto, Eu amei. eu poder conversar contigo, conversar sobre dublagem musical, que é uma coisa que eu sempre gostei, sempre é uma coisa que eu espero poder estar ajudando. E claro, um dia, quem sabe, chegar aí como dublador mesmo também, não só Ai, arrasou. Sim. E a gente ainda vai trabalhar junto pra caramba. cantar muito, né? Eu aprendi a cantar, né? Porque eu preciso saber, que é a parte principal. Cantar é uma obrigação, porém interpretar é a mais importante. Muito bem. Levando isso pra vida. Todo mundo que assistir isso, leva isso pra vida, gente. Porque se você não souber interpretar, não souber pensar como você transmitir aquela mensagem, esquece, meu filho, Não esquece, rola. não rola. Como dizem, um bom dublador é um excelente ator, não há como poder escapar disso. Mesmo que você vive anos vivendo no teatro, anos conhecendo o mundo afora, através de leituras, livros, não basta. Você tem que estar realmente vivendo isso para poder sentir na pele. Aí sim que a dublagem acontece. E é isso. aí. Né? E você tem alguma consideração final para o público? Calma. Você tem alguma consideração final para o público, para as pessoas que estão assistindo a entrevista? Algum conselho, alguma coisa assim? Olha, gente, sempre estudem muito, tudo que vocês quiserem fazer, estuda que o conhecimento não ocupa espaço, pesquisem sempre, sejam sempre com toda a atualização em movimento, sempre metam a cara, sempre acreditem nos seus sonhos, porque tem muita gente para falar, não, você não dá para isso, não vai rolar não. Nunca fiquem acreditando em negatividade, tudo que tiver que adaptar, é aquela coisa. É que nem quando eu comecei minha carreira, eu não sabia qual caminho eu queria fazer. Eu só falei, eu quero chegar ali. Então bota esse objetivo na sua cabeça. E o resto, lá em cima, vai ser tudo arquitetado, todo o seu caminho vai se abrir, você vai ser encaminhado para onde você tiver que ir. Nunca deixe de acreditar no seu sonho. Foco, muita autodisciplina, o máximo que puder ter, se cuidar, pensar sempre em tudo que envolver os seus sonhos. Se envolve a dublagem, pensa em melhorar a sua leitura, pensa em melhorar a sua dicção, pensa em ir no fono para cuidar da sua voz, pensa, quer cantar,
Procura aula de canto, professor bem recomendado, procura um professor que tenha boas recomendações, porque não pode ser qualquer professor que vai destruir sua voz, pode destruir sua voz, e esse é um instrumento muito frágil, que é aquele instrumento que não tem substituição de peças. Pense sempre nisso, você não pode substituir uma corda, você não pode substituir uma tarraxa, nada. Então pensa sempre em cuidar como se isso aqui fosse ouro, e vai ser seu sustento. E pensa sempre em tudo que puder adicionar, se puder, faz um curso de teatro, faz um curso de interpretação, assista palestras sobre interpretação, de texto, interpretação de personagem, construção de personagem, tudo que você puder ler. Nunca deixem de se aprimorar, porque na hora que chegar a sua chance, você está 100% preparado. Pode ter o nervoso que for, pode ter o medo que for, tá com medo? Vai com medo mesmo, porque você vai saber se você está preparado, você sabe onde você está pisando. Porque às vezes você quer, não sei, eu quero fazer isso, mas eu tenho preguiça de estudar, não sei por onde começar. Começa se valorizando de uma forma geral, se cuidando, se preparando. Que aí o resto, acontece. Deu certo para mim, vai dar certo para todo mundo. Pode ter certeza. Exato. E correr atrás. Sempre decidir o que você quer. Traça essa meta. Seja disciplinado. Pensa. Crie planos B. Nunca fica só no... E não desiste com qualquer não. Não pode desistir com os primeiros não. Vai ter muito não na vida. Eu tive muitos não. Não, primeira porta que bater na sua cara, não desiste. Vai em frente. Se está no seu coração, você tem que amar. Amor, vai embora. Não deixe nada te impedir. Exato. Então é isso. Com vocês, essa foi a entrevista com a Cidália Castro, um amor de pessoa. Quem quiser conhecer mais o trabalho dela, vou deixar aqui embaixo na descrição. Inclusive, o coletivo, o financiamento coletivo, vou deixar aqui embaixo na descrição para poder ajudar os dubladores. Isso é importante, nós precisamos mesmo de fato, né? E é um serviço essencial, é uma coisa que não há como poder deixar para depois. Temos aí um monte de trabalho vindo aí, um monte de coisas aparecendo, mesmo, como falei, o mundo não parou. O mundo continua andando, mesmo em marchas lentas, em marchas devagares, devagar, uma marcha devagar. E aí, a coisa vai acontecer. Tudo no seu tempo. Tudo no seu tempo. E vai adiantando, estudando, aprimorando. E é isso. Então é isso. Forte abraço e até a próxima. Obrigadão, foi maravilhoso, adorei.